Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui para adorar, magnificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Eu louvo, eu magnifico, eu adoro a esse Deus que tem sido assim magnífico nas nossas vidas. Ele tem sido assim um Deus presente, um Deus que cuida, um Deus que manifesta o seu poder, a sua unção, e nós só podemos agradecer a Ele pela manifestação do seu Santo Espírito, pela manifestação da sua bondade para conosco, e nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer em nossas vidas. Amém? É muito bom nós estarmos aqui. Então, eu quero trazer aqui um manifesto. Eu, pastor Carlos Antônio Sales, vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, Rio de Janeiro, Brasil, representando a instituição, emito uma nota veementemente de repúdio ao desrespeito imputado a nós cristãos através do ato simbólico da Santa Ceia composta por lésbicas, gays e transgênicos ou qualquer outro comportamento parecido que vai frontalmente de encontro às sagradas escrituras e consequentemente à vontade de Deus da mesma forma. Repudiamos uma possível advertência contra a atleta Raíssa da modalidade do skate, por manifestar sua fé através de sinais que diziam: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluia! O comportamento do COI é paradoxal, é injusto, pois em relação aos cristãos permite que sejam desrespeitados, mas proíbe que os mesmos se manifestem. Não exigimos que pessoas concordem ou aceitem a nossa fé, porém temos o direito de exigir respeito aos valores que professamos. Pior ainda, em que se trata, aleluia, da França, país democrático e fundamentado nos pilares da liberdade, igualdade e fraternidade. Atitude como essas não pode se repetir. Então nós repudiamos toda a ação maléfica que tem assim por trás disso tudo, né? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Nós sabemos quem está por trás disso, é Satanás. Então, em nome de Jesus Cristo, nós repudiamos todos esses ataques e nós nos colocamos em, assim, luta. Nós colocamos a nossa vida diante desse Deus e oramos para que todo o poder das trevas venha cair em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Clamamos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu poder, com a tua ação, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, aleluia, no seio da tua igreja. Opera, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que os teus filhos e filhas, ó Pai, sejam abençoados, ó Pai, sejam, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, ó Pai amado, Pai querido, sarados, transformados pelo poder do teu nome. Assim, meu Deus e meu Pai, nós clamamos, ó Pai, que todo o poder das trevas, ó Pai, venha cair por terra, e que nós possamos, ó Pai, louvar e engrandecer o teu nome, ó Pai, em liberdade. Que nós possamos, ó Pai, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, Pai. Coloca todo o ataque, Senhor Deus, por terra, Pai.
e que nós possamos, ó Pai, dia após dia, Senhor Deus, ver o Senhor agindo, Senhor Deus, com poder e bondade na vida de todos, ó Pai, porque diz a tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos que a nossa nação venha adorar o Senhor, venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, está, Senhor Deus, se colocando de pé, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, levantando mãos santas, ó Pai, e dizendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Aleluia. Quero fazer bem-vindos os meus amados irmãos, né? Luiz Ferreira, terapeuta, também Vicente, seja bem-vindo, que Deus esteja aí abençoando a todos em nome de Jesus Cristo, amém? Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, que sejamos uma bênção nas mãos desse nosso Senhor, amém? Que Ele venha operar maravilhosamente na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para nós estarmos lendo aí 1 Coríntios capítulo 15, amém? 1 Coríntios capítulo 15, amém? Glórias a Deus. Diz assim, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Aleluia. Versículo 8. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aleluia. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prego a Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus, que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Aleluia. Versículo 16 de 1 Coríntios capítulo 15. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Aleluia! Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, aleluia, depois
os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz a todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que, ou melhor dizendo, claro, esta que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 29. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos. Porque estamos nós também a toda a hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Versículo 33 de 1 Coríntios capítulo 15. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente no seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne dos peixes, outra a carne das aves, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Assim também escrito, aleluia, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra e é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Glórias a Deus. Qual o terreno, tais também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados
no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Glórias a Deus. E isto que é mortal se revista de imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada a morte foi pela a vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, Azaque, que Deus esteja te abençoando, a Angelita também, que Deus esteja abençoando a Angelita também, ô Deus de Israel, Veras, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na vida de todos os meus amados irmãos e irmãs nesta noite, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar os meus amados irmãos para nós irmos a 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. Vamos fazer menção também da palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 9. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo o tempo, nosso Deus é maravilhoso. Amém? Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Geu, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faz que ele se levante no meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior e toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungir-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote, aleluia, de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam sentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Geu: qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, e os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo o Geu aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele lhe disse: bem conheceis o homem e o seu, falar. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Versículo 12. Mas eles disseram: é mentira. Agora diz, faz-nos saber. E disse: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele no mais alto degrau e tocaram a buzina e disseram: Geu reina. Assim Geu, filho de Josafá, filho de Ninsim,
conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote-Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeu: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isso a Jizreel. Então Jeu subiu a um carro e foi a Jizreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. E o atalaia estava na torre de Jizreel e viu a tropa de Jeu que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lo ao encontro e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeu: que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles um mensageiro, porém não volta. 19. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeu: que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece com o andar de Jeu, filho de Nissim, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeu, e o acharam no pedaço do campo de Nabote, o Jizreelita. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 22. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeu, disse: a paz, Jeu. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Jeu entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. E a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeu disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jizreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele essa sentença, dizendo: por certo, vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeu o perseguiu, dizendo: fere também a este. E o feriram no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu a Megido e morreu ali. E os seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sepultura junto aos seus pais na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeu veio a Jizreel, o qual, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeu pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor?
E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Geu a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, servo, dizendo: no pedaço do campo de Israel os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Israel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Amém? Vi Silva, está assistindo aí a programação, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus esteja abençoando toda a família em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja aí abençoando a todos, né, que têm chegado aí, que estão conosco nessa noite. Kelly também, que Deus esteja te abençoando a todos os meus amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Já são 600 pessoas que estão conosco aí nessa live, uma grande maioria aí no Quai, que Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos, tanto do Facebook, conforme do Quai, em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los também para nós estarmos indo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao próximo livro da Bíblia, que é Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Amém? Vamos fazer menção desse livro também abençoado do Senhor. Jonas, capítulo 4. Glórias a Deus. Diz assim: glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra, por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? E então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas para fazer sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: faz bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer,
que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. E ainda, aleluia, ou melhor dizendo, versículo 11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Assim Deus, ele fala com Jonas, e Jonas ainda continua irado. Jonas, ele não queria que o povo de Nínive fosse ali abençoado por Deus, mas Deus, ele opera com as suas maravilhas, Deus opera com as suas mãos potentes, e nós temos a alegria, né, de ver Deus agindo assim conosco, nos abençoando, fazendo infinitamente mais sobre as nossas vidas. Amém? Então, glórias a Deus por esse momento de reflexão, por esse momento de leitura da palavra. Eu louvo, engrandeço e magnifico o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento tão precioso, ó Pai, de leitura da Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, ó Pai, a qual nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor. Então ensina, Senhor Deus, ao Teu povo, ensina, Senhor Deus, aos Teus servos, ó Pai, a estarem, Senhor Deus, buscando, Senhor Deus, a Tua face, derramando na Tua presença, que nós venhamos encher-nos do conhecimento do Senhor, para que outras pessoas, ó Pai, possam ser abençoadas, Pai, através de nossas vidas. Assim, Senhor, nós oramos e clamamos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar resgatando as vidas, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, para mais perto de Ti, dando paz, alegria, prosperando a caminhada, Senhor Deus, sarando, curando e transformando para a honra e glória do Teu poderoso nome. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém e amém. Amém? Pastor Carlos vai terminar esta live. Nós estamos aqui trazendo a respeito da leitura da palavra, né? Nós temos aí o prazer de estar lendo a Bíblia, né, durante um ano, e nós estamos aí em Jonas, capítulo 4, amanhã nós passaremos para o próximo livro da Bíblia, mas depois dessa live aqui, eu vou terminar essa live e vou começar uma escola dominical que ficou atrasada, e eu quero trazer a escola dominical e conto com a sua presença. Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar indo à terceira lição da escola dominical do terceiro trimestre. Amém? Então, Deus abençoe até daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Fica na paz. Receba a bênção apostólica, né? Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém e amém. Amém? Um abração do pastor Carlos, eu agradeço a esse grande número de pessoas que estão conosco nesta noite, que Deus possa abençoá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fica na paz.